Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A economia brasileira está em recessão. O governo tenta reativá-la com um programa para antecipar e incrementar as compras governamentais de 8,4 bilhões até dezembro, ante 6,6 bilhões gastos em 2011, entre equipamentos para prefeituras, ônibus, ambulâncias, caminhões e obras de infraestrutura. O Banco Central estima que o país vai crescer 2,5%. Os bancos e o mercado são menos otimistas. Estão prevendo crescimento abaixo de 2%. Para falar das dificuldades econômicas, convidamos os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Nilton Lima, do PT, também de São Paulo. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, como é que o senhor vê essas novas dificuldades econômicas, que não estão só no Brasil, que são reflexo de uma situação internacional? Já aconteceram nos Estados Unidos e na Europa. Em primeiro lugar, é a demonstração clara de que não é uma marolinha que está nos atingindo. Nós estamos sendo atingidos pela economia como um todo. Em segundo lugar, medir crescimento no Brasil é diferente de medir, por exemplo, na França. Na França, se ela crescer 0,5%, é 0,5% positivo. Melhora a distribuição de renda, melhora a renda per capita, porque a população está estabilizada. No Brasil, nossa população ainda cresce 1,5 milhão, 1,5% ao ano. São quase 3 milhões de brasileiros a mais por ano. A população do Uruguai, que é incorporada a cada ano, com a necessidade de construir postos de saúde infantil, creches, atender a mais ou menos 1.500.000 pessoas que por ano chegam à idade de ou trabalhar ou fazer um curso superior. Se não fizerem nada, se ficarem sem fazer nada, eles vão estar, principalmente nos grandes centros, como um exército de reserva nas mãos de traficantes, de meliantes, que vão tentar aliciar esses jovens que estão desocupados. É uma bomba relógio. Portanto, nós temos que crescer muito mais do que esses países que já estabilizaram sua população. Se crescermos 2%, nós estamos praticamente empatados. A renda per capita não melhorou nada. Nós tínhamos que estar crescendo 4%, 5%. Só que para isso, nós teríamos que ter estímulos poderosos, estímulos que realmente ativassem a economia de uma forma sustentável, que não é o que estamos vendo. Nós estamos assistindo ao esgotamento daquilo que foi o incentivo à economia brasileira nos últimos 9 anos. O incentivo externo, que foi o crescimento do valor das commodities. No período do Lula, nos 8 anos do Lula, entre o primeiro e o último ano, as commodities aumentaram em valor real 110%, o que trouxe mais de 100 bi de dólares para a economia. Só para ter uma comparação, no período do Fernando Henrique Cardoso, as commodities agrícolas e minerais caíram 14% em termos reais. O segundo grande estímulo é o estímulo interno. Durante o período Lula, principalmente os primeiros 4 anos, o grande estímulo foi a ampliação da Bolsa Família. Estímulo correto. Com isso, aumentou o consumo interno. No segundo mandato, já não tinha mais o que fazer. O que tinha a fazer para aumentar o consumo interno? O que eles fizeram? Aumentaram o endividamento, aumentaram o crédito consignado, as perspectivas de crédito, e isso endividou as famílias, mas elas consumiram mais. Já consumiram ontem aquilo que tem que pagar hoje e amanhã, e não querem aumentar esse endividamento. Já estão por aqui. Portanto, nós perdemos hoje o estímulo interno e o estímulo externo. A situação hoje é de ter que fazer investimentos em produtividade para aumentar a competitividade e em diminuir o custo dos impostos, para que as famílias, notadamente as mais pobres, possam comprar alimentos mais baratos, com menos impostos, comprar remédios com menos impostos, aquilo que são bens de salário,
o que são gastos pelo trabalhador precisam ter a sua desoneração fiscal. Deputado Nilton Lima, tem aqui uma observação do ministro da Fazenda que eu vou colocar para o senhor, o ministro Guido Mantega. Temos de continuar com as políticas de estímulo. Neste momento é importante estimular investimento, pois são mola mestra do crescimento. Guido Mantega, ministro da Fazenda. O senhor responder e também responder ao que afirmou o deputado Antônio Carlos Mendes Tame. Quero cumprimentá-lo, Tarcísio, cumprimentar meu amigo, deputado Mendes Tame, e dizer que concordo absolutamente com a frase do ministro da Fazenda, Guido Mantega, até porque é o que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos, de fato, uma fase muito importante de estímulo ao consumo que nos deu condições de superar a crise americana de 3 anos atrás e que, de fato, foi uma marolinha para o Brasil, porque o Brasil cresceu a sua economia, gerou taxas de emprego de 150 mil por mês, empregos formais, seguramos com responsabilidade fiscal a inflação, o que é importantíssimo, evidentemente, para todo o processo de desenvolvimento econômico, e o Brasil conseguiu uma proeza internacionalmente jamais conhecida. 62 milhões de brasileiros ascenderam de classe social, o que permitiu que esse mercado interno, que não existia até antes do governo do presidente Lula, fosse responsável pelo crescimento da nossa economia. Agora, de fato, o ministro Guido Mantega tem absoluta e total razão. Não basta só o consumo, até porque ele causa, de fato, endividamento. Por isso é preciso fazer investimento. E a presidenta Dilma está atacando nas 3 frentes. As 3 frentes fundamentais, que é a redução de impostos, que é o controle do câmbio, aumentando, desvalorizando a nossa moeda em relação à moeda americana, o que já aconteceu, o dólar está na casa dos R$2, e também é absolutamente fundamental, ao lado da diminuição de tributo e do câmbio, nós diminuímos os juros. E os juros estão caindo progressivamente por uma ação consistente do Banco Central, o que vai diminuir, evidentemente, impactar positivamente nas contas domésticas e nas contas do país. Portanto, os 3 eixos centrais estão sendo trabalhados. E no investimento? Você abriu o programa falando dos 8,4 bilhões de compras governamentais, que é algo novo, inédito no Brasil. Nunca havia acontecido o poder de compra governamental e nós do Congresso Nacional aprovamos esse programa que foi apresentado pelo governo da presidenta Dilma e que outros países já fazem há mais de séculos, Estados Unidos, Europa, que é fazer com que o Estado compre do seu conteúdo nacional, da sua indústria nacional, para ativar a economia. Mas, além disso, 20 bilhões de reais foram injetados e os governadores estão sorrindo de orelha a orelha pelo BNDES, com uma taxa TJLP que caiu de 6,5%, foi caindo para 6%, agora já está pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em 5,5%. Mais uma vez, diminuição importante de juro. Os governadores passam a ter um recurso para também se associarem com esses 20 bilhões a obras de infraestrutura nos seus estados, fazendo movimentar a economia, sobretudo a economia da chamada indústria da construção civil. E nós teremos também, ao lado disso, o desenvolvimento das obras do PAC. Nós estamos investindo R$1,5 trilhão de reais. Esse país é um canteiro de obras. Houve atraso? Houve. Evidentemente que toda crise internacional como essa europeia, primeiro a americana e depois a europeia, produz necessariamente desaceleração e não recessão econômica. O país, de fato, teve uma desaceleração, mas as obras estão aí em todos os lugares, em portos, em aeroportos, as obras que estão sendo desenvolvidas na infraestrutura rodoviária. Hoje mesmo uma reportagem mostra que o Brasil, em recuperação das nossas estradas, tem como a distância entre Florianópolis e São Luís em obras que estão sendo realizadas, petroquímicas, siderúrgica, Vale projetando dobrar sua produção, e o que nós temos é um conjunto de medidas muito importantes do ponto de vista conjunturais. O Mendes tem razão que é preciso incrementar mais a parte do investimento. Aí nós entramos com o tema que é fundamental, discutimos no seu programa recentemente, de qualificar melhor o trabalho, melhorar mais via educação e qualificar mais a produção com inovação tecnológica. Sobre esses 2 temas podemos falar no próximo bloco. Nós temos aqui uma afirmação de um telespectador muito interessante, Santa Catarina. Eduardo Vasconcelos, de Florianópolis, Santa Catarina. Ao invés de fomentar a produção industrial com redução do custo do Brasil aos empresários, o governo fomenta o consumo e faz o povo se endividar com o crédito fácil e abundante.
Eduardo Vasconcelos, Florianópolis, Santa Catarina. Deputado Antônio Carlos Mendes Stami, o que o senhor acha dessa observação do telespectador de Santa Catarina? A indústria brasileira está estagnada ou até se desindustrializando, o que é um pecado. Nós não conseguimos imaginar um país desenvolvido sem ter uma indústria forte. Quanto aos investimentos em infraestrutura, a China, a Rússia e a Índia investem entre 7% a 10% do PIB em infraestrutura. Quanto que o Brasil investe em infraestrutura? 1,3%. Não consegue ampliar, não consegue aumentar esses investimentos. E mais ainda, o governo federal passou recibo de que não consegue licitar essas obras, a hora que mandou para cá um projeto de lei pedindo um regime simplificado para fazer as licitações. Não consegue licitar pela lei das licitações, que é 8.666, a famosa lei das licitações, que nasceu logo depois da CPI dos anões dos orçamentos, quando nós tivemos no país todo a consciência de que tinha que criar um mecanismo para proteger o erário das ilicitudes, das delinquências entre o setor público e o privado. Hoje, o que faz o governo? Ele é ao contrário do que imaginávamos. Nós estamos tendo uma CPMI do Cachoeira, que fôssemos aumentar a rigidez nessas licitações. Aprovamos o contrário, que todas as obras do PAC, basta estar no PAC, basta ser uma reforma de alguma coisa que esteja no PAC, o regime é o regime simplificado, que não exige nem projeto básico, não exige a divulgação prévia do preço, é algo extremamente simples. Como eu faço uma contratação de uma reforma na cozinha da minha casa? Vou poder contratar grandes obras, porque o governo não consegue fazer investimentos. Aliás, não é só porque não consegue cumprir a legislação. O que nós estamos assistindo é um engessamento do governo. O governo atual da presidente Dilma nem tem culpa, herdou isso do governo passado, que aumentou os gastos com o funcionalismo público, com o custeio da máquina, de 56 bilhões, valores nominais. Eu não tenho os cálculos descontando a inflação. No primeiro ano do Lula era 56 bilhões que pagava de salários. Agora, quase 200 bilhões. Portanto, sobram menos recursos, evidentemente, para investir e para alavancar o desenvolvimento. Tarcísio, eu posso me contrapor a isso? Lima, o que o senhor acha dessa Com todo respeito ao Mendes Stami, já que ele falou em herança, vamos fazer a herança que o Lula herdou do Fernando Henrique Cardoso. Quero que alguém que está assistindo o seu programa diga uma grande obra que o governo Fernando Henrique Cardoso fez em 8 anos da sua gestão, de infraestrutura no Brasil. Nada. Tudo que o Lula fez, Lula transformou esse país com o PAC, Minha Casa Minha Vida. A população que está vendo o nosso programa sabe o que é isso. Ele transformou esse Brasil num canteiro de obras. Nós temos obras para todo o país. A economia de outras regiões cresceram por causa das hidrelétricas, por causa das petroquímicas, por conta, fundamentalmente, das obras que estão sendo realizadas para resolver gargalos herdados pelo presidente Lula e que a presidenta Dilma está dando sequência a isso. O que é pior, nós vendemos as nossas estatais, aumentamos a nossa dívida em 6 vezes no período Fernando Henrique Cardoso e o que acabou? Não tivemos nenhuma obra importante de infraestrutura no Brasil. E nós estamos hoje, é bem verdade, se ele falar que as obras estão atrasadas, isso é real. Temos, inclusive, hoje um cronograma que está, e é real, por conta da influência da desaceleração da economia internacional. Agora, falar em desindustrialização, quando neste momento, no dia de hoje, é publicado que os Estados Unidos está perdendo a sua capacidade no mês de junho de produção industrial, caiu, como já vinha acontecendo em outros países. Só a Rússia e a Índia ainda mantiveram o seu índice de produtividade industrial. Mas o nosso problema na questão industrial são dois. Um é conjuntural, e nós estamos atacando. Eu presidi
e na semana passada nós aprovamos com relatoria do senador Romero Jucá, a MP 563, que desonera 16 setores da nossa economia, os mais fragilizados e os mais estratégicos em função da crise internacional. Portanto, redução de impostos, impostos federais, é preciso fazer a reforma tributária, eu continuo insistindo nisso, nós precisamos convencer os governadores a mexer no ponto central da reforma tributária, que é o fim da guerra fiscal e o ICMS, mas o governo está fazendo, a sua federal está fazendo a sua parte, fazendo desonerações que são homeopáticas, é verdade, porque a reforma tributária encontra resistência no Congresso 2 vezes durante o período Lula. Isso não foi possível avançar, mas é preciso avançar para diminuir, de fato, o custo nesse particular do imposto no Brasil. Agora, nós estamos também com uma série de medidas importantes. 19 comitês de competitividade estão instalados, analisando setor por setor, para fazer frente a setores mais fragilizados, como móveis, calçados, em função da inundação que o mundo está precisando de mercado. Porque a economia europeia não compra, a China produz muito, precisa jogar em tudo quanto é lugar esses países, nós precisamos ter proteção aos nossos mercados, respeitando a orientação, o tratado da Organização Mundial do Comércio. Mas o volume de iniciativas que a indústria nacional, a CNI, está comemorando. Diminuímos a TJLP, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ampliamos o crédito para a nossa indústria, desoneramos a folha de pagamento, o que é algo absolutamente essencial. E colocamos o poder de compra que você acabou de falar, que vai certamente incrementar a nossa indústria manufatureira nacional. Então é um conjunto de medidas. Agora, o essencial dessa discussão é aumentar a competitividade da nossa indústria. Não vai ser por medidas tópicas e localizadas de desoneração de folha, não vai ser certamente exclusivamente com questões de câmbio e de redução tributária. É preciso aumentar a competitividade agregando qualidade e valor. E a participação da indústria brasileira no produto bruto é muito pequena. Muito pequena. E é por isso que nós precisamos colocar mais recursos. Eu quero falar aqui no teu programa de algo que quase aconteceu na quarta-feira passada. Infelizmente, nós não foi levada a voto a proposta de distribuição dos royalties do petróleo. Seria um grande passo, porque o deputado Carlos Zaratini colocou um aperfeiçoamento em relação ao projeto que veio do Senado, na distribuição dos royalties do petróleo, que certamente seria o começo de uma nova era no Brasil, que é usar os royalties do petróleo, como nós temos que fazer no setor mineral, e quando vier o Código Mineral nós temos aqui fazer, e vincular 50% desse recurso para a educação, para a gente melhorar a qualidade da educação brasileira e dar mais oportunidade aos nossos jovens. É evidente que nós avançamos muito, dobrando o número de vagas nas universidades no governo Lula, criando 14 novas universidades, o ProUni, certamente, 8 milhões de jovens na educação profissional, mais de 500 escolas técnicas em relação aos 140 que existia antes do governo Lula, estão sendo construídas no Brasil, implementadas até 2014. E nós temos certamente o Ciência Sem Fronteira, que nós começamos o seu programa, que está levando 101 mil jovens brasileiros para um estágio de 1 ano nas universidades de outros países. Isso tudo vai ajudar na qualificação da mão de obra para a nossa indústria. Mas é preciso, e o relatório do Carlos Zaratini propunha isso, e espero que todos os partidos aprovem isso na casa, quando da distribuição, da partilha dos royalties do pré-sal para os estados e municípios, que a gente faça a vinculação com fundos especiais para que governadores, prefeitos e a União ampliem os seus recursos em educação e inovação tecnológica. Só com isso nós vamos ganhar mais poder de competitividade dos nossos produtos da indústria manufatureira e ajudar na cada vez mais aguçada competitividade internacional. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami. Na realidade, o que nós temos assistido é um rosário de boas intenções do governo do PT, do lupetismo. E sem um azimuth, um rumo. São medidas tomadas pontualmente. Uma hora abaixa a CID. Então, abaixou a CID para evitar que o repasse dos custos da gasolina atinja o consumidor. Aí causa um impacto no álcool, porque o álcool está amarrado ao preço da gasolina. Ele rende 30% menos do que a gasolina, os motores não foram desenvolvidos ainda como deveriam para que o carro a álcool ou com álcool pudesse render tanto quanto o motor a gasolina, então para isso precisa desonerar agora PIS, COFINS da produção de álcool. Em suma, uma balbúrdia que a gente não sabe para onde vai chegar, quando deveriam ser medidas para todos os setores. Vamos diminuir gradativamente os impostos para dar certeza de investimentos que vão ser sustentáveis no futuro e não
em investimentos em função de uma desoneração temporária, por 1 ano, por 2 anos, depois volta tudo. Por exemplo, linha branca. Então, durante um certo período, eu tenho uma desoneração. Agora chegou a 0, mas por quantos meses? Por mais 90 dias? Vamos pegar o setor gráfico. Hoje, o setor gráfico sofre muito. Nós estamos vendo importação de livros do Chile, não é só da China. Bíblias importadas do Chile. O setor gráfico brasileiro, a indústria gráfica, perdendo espaço. Todos os setores industriais perdendo espaços. Nós tivemos, nesse semestre, comparando de 1º a fim de junho, o pior semestre em crescimento nos últimos 10 anos. O pior deles em crescimento. Por quê? Aumentaram as exportações? Aumentaram quase 1%. Mas as importações aumentaram 4%. O superávit desse semestre caiu 50%, superávit comercial. E o Brasil precisa desse superávit comercial, que advém somente de um setor, o setor agroindustrial. Todos os demais setores brasileiros são deficitários na balança comercial. Só um setor, o agroindustrial, é superavitário e tem possibilitado compensar o prejuízo de todos os outros e ainda dar um superávit. Só que isso está acabando. O preço da superávit. Agora, esse é um detalhe antigo, né? Está diminuindo, está caindo. Quer dizer, a presença majoritária Das commodities. No Brasil não pode mais contar com isso. Então, nós temos que continuar com isso também. Essa é a questão. Claro. Então, o que nós imaginamos é que o governo, percebendo que esses estímulos que serviram para alavancar a economia no passado não mais ocorrerão, possam, a partir de agora, e nós torcemos para isso. Nós não ficamos fazendo apologia de que o Brasil vai parar, o Brasil vai quebrar. Ao contrário, nós torcemos para que o governo vá bem, independentemente do seu partido. O que nós imaginamos? Que inicie-se um processo de desoneração geral daquilo que é consumido pelos mais pobres. Alimentos, pagar menos alimentos. Não tem sentido a legislação brasileira. Hoje, um livro pornográfico, uma revista pornográfica é isenta e alimentos pagam mais de 30% de impostos. Nós temos remédios. Em inúmeros países, remédios não pagam impostos. Nós pagamos 30% de impostos, na média, acumulados de remédios. Em suma, nós façamos, não precisa ser uma reforma fiscal. O deputado Nilton falou bem, não passa, uma reforma tributária não passa, porque acaba sendo algo que onera o consumidor final. Por quê? Vira uma briga entre os entes federados para ver quem fica com uma parte maior do bolo. Esse aqui é o problema. E na mesa não está sendo Até porque os impostos sobre alimentos dependem de ICMS, dependem de legislações estaduais. Essa é uma questão importante. Nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado Nilton Lima, você quer dizer alguma coisa? Eu quero contestar, antes do tempo acabar, essa afirmação do Mendes Tame, com todo respeito, uma vez que é perceptível que nós precisamos de uma reforma tributária para diminuir custos, sobretudo de remédios, e o que já está acontecendo no Brasil, inclusive, remédios gratuitamente distribuídos pela farmácia popular para asma, para diabetes, para hipertensão, atitudes da presidenta Dilma, a prioridade dada aos genéricos, que caiu profundamente o preço dos remédios, mas parte dos outros remédios depende do ICMS, que é um tributo que está sendo atribuído ao governo federal, quando, na verdade, ele é de responsabilidade estadual. E nós precisaríamos de uma reforma tributária, sem dúvida, para acabar com a guerra fiscal. Recentemente, o Senado aprovou algo que, graças a Deus, passou por cima de um conjunto de governadores que estavam usando, que é a medida 72, ampliando as vantagens para importação, para os produtos de fora virem atrapalhar mais a nossa indústria. Então, agora foi equalizado o imposto de importação, por uma atitude do Senado correta, porque que passou por cima, como eu disse, de interesses individualizados de alguns governadores, prejudicando a maioria do povo brasileiro, da indústria. Agora, o que é fundamental? Garantir emprego. E isso nós estamos garantindo. Quando se fala assim, medida localizada não é boa? Não é boa? É claro que é boa. A indústria automobilística, o carro-chefe aumentou a produção, segurou emprego. Porque nós precisamos nos preocupar com o emprego. A Europa,
na Espanha, a cada 4 empregos, a cada 4 espanhóis, um está desempregado. E na Europa como um todo aumentou a taxa de desemprego esse ano. No Brasil, graças a Deus, não. 27% a taxa de Foi para desemprego 11%. na Espanha. Pois é, 27%. Então, todas as nossas medidas pontuais ou estruturais estão dando resultado, porque nós estamos segurando a inflação, nós estamos segurando o emprego, esse país não está em nenhum momento numa escalada de recessão, ela está de desaceleração, mas as medidas têm que ser colocadas dos dois lados da balança, investimento e consumo. Nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Nilton Lima, do PT de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.